Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e hoje nós vamos começar a resolução da prova da EAR de 2021, o CFS 1. Eu estou com a prova de código número 33, Física começa na questão 73 e fala o seguinte. De acordo com o Anuário Nacional de Emissões de Vapores Combustíveis de Automóveis, em 1989, cada veículo leve emitia 5 gramas de gasolina na forma de vapor para a atmosfera. Os últimos dados de 2012 do anuário indicam que cada veículo leve emite apenas 0,15 gramas por dia de gasolina na forma de vapor para a atmosfera. A diminuição na quantidade de combustível emitido para a atmosfera se deve à presença nos carros atuais de um dispositivo chamado canister, que absorve a maior parte dos vapores de gasolina que seriam emitidos para a atmosfera durante a exposição do carro parado ao sol, e depois os injeta diretamente na câmara de combustão durante o funcionamento do motor. A quantidade de calor necessária para vaporizar a gasolina absorvida pelo canister por dia é em joules igual a... Então vamos lá. Cuidado que ele só quer absorvida pelo canister. Então antes nós jogávamos para a atmosfera, só botar o número da questão aqui. Antes nós jogávamos para a atmosfera 5 gramas por dia. E agora não, né? 2012 no caso, a gente joga apenas 0,15 gramas por dia. Isso significa que a diferença entre esses dois caras é o que está sendo absorvida pelo canister. Então, 5 menos 0,15 vai dar 4,85 gramas por dia. Como ele quer saber a quantidade de calor para poder vaporizar essa gasolina que está aqui, vaporizar, pessoal, calor latente. Então, Q igual a M vezes L. 4,85 vezes 400, né, joules por grama. Aí isso daqui, se você fizer a conta, 4,85 você pode ignorar a vírgula, porque aí você tira esses dois zeros daqui e some com essa vírgula, multiplicar por 100, tá? E aí é só você multiplicar por 4, que aí fica mais fácil de você fazer a conta assim. Isso aqui dá 0,491. 1940 joules. Por isso que a resposta está na letra B. Questão número 74. Um jovem preenche totalmente um recipiente retangular de vidro com fatias de pão, de forma, e sobre essas coloca uma camada homogênea de queijo ralado com intenção de derretê-lo, em um forno de micro-ondas. Como o recipiente caberia justo no interior do forno, ele retirou o prato giratório, pois não teria como girar, e colocou o recipiente diretamente no fundo do forno e ligou. Após o tempo normal de derretimento do queijo, o forno é desligado e aberto, e ele percebeu que a cobertura de queijo apresentava um padrão retangular de pontos em que o queijo derreteu, e esses pontos, e outros pontos, né, em que o queijo não derreteu. Entre os pontos em que o queijo derreteu, ele percebeu que a distância era sempre de 6 centímetros. Supondo isso ser efeito do fenômeno de formação de ondas estacionárias entre as paredes do forno, e que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas seja 3 vezes 10 a 8, ele calculou a frequência do forno, quer saber qual é essa frequência. Pessoal, então, aqui está o padrão de ondas estacionárias formadas dentro do forno. E aí é nesse padrão de ondas estacionárias que nós vamos ter os antinós, também chamados de ventres, e os nós. Os nós, a amplitude é igual a 0. Então, nesses pontos, basicamente, o queijo não vai receber energia. Somente onde tiver a amplitude máxima é que vai ficar bem marcado ali o derretimento do queijo. E aí ele fala que a distância entre essas duas partes derretidas é 6 centímetros.
E aí repara que essa distância, ó, daqui até aqui, é 1 lambda, certo? Porque é uma unidade de repetição da onda. Até onde eu marquei, ó, 1 lambda, e aqui é o quê? Metade. Então, isso daqui, ó, 6 centímetros, é exatamente meio lambda, tá? Ó, meio lambda, né? Lambda sobre 2. Então, quem é o lambda? Passa para lá multiplicando, 12 centímetros. Opa, achamos o lambda? Vamos agora usar V igual a lambda F para poder achar a frequência. Pessoal, só cuidado que como a velocidade está em metros por segundo, eu tenho que transformar esse centímetro aqui em metro. Então, isso vai dar 0,12 metros. Beleza? Então, agora eu vou substituir. Frequência igual velocidade, 3 vezes 10 a 8, dividido por lambda. Quanto é o lambda? 0,12 metros, né? A gente já fez a conversão aí, tá? Agora, se você dividir 3 por 0,12, não é difícil fazer essa conta, ó. 3 dividido por 0,12 é a mesma coisa que 300 dividido por 12. O que eu fiz? Andei 2 vírgulas aqui, ó, para a direita. Aí você vem dividindo. Divide por 3. Vai dar 100 sobre 4, que é 25. Vai ser fácil, né? Então, isso dá 25. E o 10 a 8 você repete. Hertz. Só que como todas as respostas estão em giga ou megahertz, vamos andar com uma vírgula para cá, ó. Andei para cá com a vírgula, vou somar 1 no expoente. Então, a frequência vai ser 2,5 vezes 10 a nona Hz. E você lembra lá das aulas, né, de sistemas de unidades que 10 a nona é o prefixo gigahertz. Está aqui a nossa resposta. Isso aparece na letra C. Vamos agora à questão número 75, que fala o seguinte. Na tabela a seguir, são apresentados os valores de índice de refração absolutos para um cristal e para um vidro comum. É só botar os dados aqui. O N do vidro comum é 1,35 e o N do cristal é 1,62. Aí ele fala, admitindo o índice de refração do ar como sendo 1, se ambos os materiais são constituídos, né, de superfícies planas, forem impostos a um raio de luz monocromático sobre o mesmo ângulo de incidência, qual o desenho que melhor representa a trajetória dessa luz? Então, vamos lá. O que a gente vai observar aqui é quanto que ele desvia, né? Porque a incidência é oblíqua, tem aqui um certo ângulo de incidência, ele vai sair aqui fazendo um certo ângulo de refração. Pessoal, vamos pensar na lei de Snell. O que a lei de Snell diz para a gente? Aqui é ar, aqui vai ser o material, chamado de mate. E aí, você pode aplicar a lei de Snell para as duas situações, né? Porque o ar é o mesmo. Então, esse material pode ser tanto o vidro quanto o cristal. Então, vai ficar assim, ó, N do vidro, seno de alfa, é igual a N do cristal, seno de beta. Que todo mundo é igual a 1 vezes seno do ângulo de incidência. Tá? Por isso que você pode manter essa igualdade. O N do vidro é 1,35 e o N do cristal é 1,62. Repara que esse cara é maior. Então, com certeza, vai sobrar do outro lado um número maior que 1. A gente vai fazer a conta, mas aí você já elimina a letra B e a letra D. Porque o alfa é maior do que o beta, tá certo? Então, a gente já facilita um pouco aí até você chutar, né? E repara, pô, será que 1,62 dividido por 1,35 vai dar 2,1? Claro que não, né? Os números são muito próximos, então isso daqui dá aproximadamente 1,2. E aí você já consegue também marcar a alternativa baseado nisso. Aproximadamente não, né? Desculpa, isso aqui é igual a 1,2. Então, vou passar para o outro lado. Então, fica seno de alfa
igual a 1,2 seno de beta. E aí você vê isso como resposta na letra A. Vamos agora à questão número 76, que fala o seguinte. Um móvel de dimensões desprezíveis realiza um movimento retilíneo com aceleração constante descrita pelo gráfico abaixo, onde pode-se ver o comportamento da velocidade desse móvel em função do tempo. Adote para os valores de posição inicial desse móvel um referencial positivo no sentido da velocidade v0, que é a velocidade inicial, e com posição inicial igual a zero, né, coincidindo com a posição inicial do móvel. Em outras palavras, S0, ou x0, né, como ele chamou, igual a zero. Entre as alternativas, assinale aquela que indica corretamente a posição do móvel. Galera, é só você saber a equação horária do move. E como que eu sei que é um move? Porque como a velocidade ela decresce, então já não pode ser movimento uniforme, só que ela decresce de maneira linear, né, linearmente. Então, com certeza, isso daqui é um move. E essa aqui que eu escrevi em azul é a equação do move. Só que o x0 é igual a zero, né? Então isso aqui não vai ter. O v0 é positivo mesmo, então vou deixar aqui o sinal. Só que como é decrescente, isso significa que a aceleração é negativa. Então aqui, apaga esse cara e coloca um sinal de menos. Então x é igual a mais v0t, esse mais é enfático, tá? Menos at ao quadrado sobre 2. E aí a resposta está na letra A. Vamos agora à questão número 77. Uma página do livro de física do aluno João estava rasurada, não permitindo ver completamente os dados do exercício sobre um espelho côncavo. O professor falou que, se ele conseguisse resolver o problema, ganharia um ponto na média. O docente pediu que ele determinasse o tamanho do objeto colocado sobre o eixo principal em frente ao espelho. Sabendo que a imagem era direita e tinha 3 centímetros, além disso, o espelho tem centro de curvatura igual a 20, a imagem está a uma distância de 5 centímetros do vértice, portanto, João deve encontrar corretamente que o objeto tem qual altura. Então, vamos lá, pessoal. Aqui está o espelho côncavo. O objeto está aqui na frente do espelho. E se a imagem era direita, é porque ela vai estar aqui, dentro do espelho. A imagem é virtual, direita e maior. Essa é aquela imagem que eu falei que vocês têm que saber, tá? As imagens virtuais dos espelhos vocês têm que conhecer. Isso vai ajudar bastante a resolução de problemas, tá? Porque, olha só, a imagem tem 3 centímetros de altura. Então, eu garanto para vocês que o objeto vai ter menos de 3 centímetros. Só pode ser letra A ou letra B. Não tem outra opção, tá? Mas agora a gente tem que fazer a conta direitinho, né? A imagem está a 5 centímetros do vértice. Então, essa distância aqui é igual a 5. Isso daqui é o P'. Claro que, como é virtual, o P' é negativo. Ele fala que o raio do espelho vale 20 centímetros. Então, o foco, né, lembra que o foco é metade do raio. Então, o foco tem 10 centímetros. Positivo, né, porque o espelho é côncavo. Pessoal, com essas duas informações, eu vou usar a equação de Gauss para poder calcular a posição P da imagem. Menos aqui, P' embaixo. Então, vai ficar 1 sobre 10. Esse menos vai passar para o outro lado, mais 1 sobre 5 é igual a 1 sobre P'. O MMC aqui dá 10. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 1 vai dar 3. Então, isso é 3 sobre 10. Aqui é P, né? Desculpa. Isso quer dizer que o P é 10 terços centímetros.
Para a gente fechar, a gente vai usar a equação da ampliação linear. I sobre O é igual a P' sobre P. Ou seja, quem é o tamanho do objeto? Eu passo para cá multiplicando, passo para cá multiplicando, passo para cá dividindo. Só fazer devagarzinho aí que você consegue. Então, O fica I vezes P dividido por P', que é 5. Aqui corto 3, aqui corto 10, vai dar 2 centímetros. E aí, por isso que a resposta está na letra B de bola. Vamos agora à questão número 78. O centro de massa é definido como ponto geométrico no qual se pode considerar toda a massa do corpo ou do sistema físico. Na figura a seguir, tem-se 3 partículas contidas no mesmo plano, com massas 1, 2 e 3. As coordenadas em metros de cada partícula são dadas. Ele quer saber a coordenada do centro de massa. Pessoal, uma coisa eu garanto sobre o centro de massa. Como os pontos A, B e C estão alinhados, né? Eles estão aqui, ó, nessa reta, em que o x é o dobro do y, então quando aqui é 2 no caso, né? O do A é 2, aqui é 4, e o do C é 3, e aqui é 6, eu garanto para vocês que o centro de massa, estou chutando a posição, tá? Pode estar em cima, no meio, embaixo. Eu garanto para vocês que o valor do y é 2 vezes o valor... Troquei de novo, né? Caramba! Eu garanto para vocês que o valor do x é 2 vezes o valor do y. Tá? Então, se o valor do x tem que ser o dobro do y, não pode ser 2, 3. Não pode ser 2, 4, que aqui o y é que é o dobro. Mas pode ser 4, 2? Sim. Resposta, letra C. Mas fala, não é possível, professor, é só isso? Sim, você podia fazer só isso. Ah, mas e se os pontos não tivessem alinhados? Tá bom, vamos lá. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui a parte que não vai importar para a gente nesse momento. Se os pontos não tivessem alinhados, nós teríamos que fazer a média. A média ponderada. O x do centro de massa é a média ponderada das posições x com o peso sendo a massa dos corpos, MA, MB, MC. E aí você divide, né, pela soma desses pesos. E o y é a mesma coisa. YA vezes MA, YB vezes MB, YC vezes MC, sobre a soma das massas. Agora eu só vou substituir, tá, pessoal? Então vai ficar assim, ó. XA é igual a 4, massa de A igual a 1. XB igual a 2, massa de B igual a 2. XC igual a 6, massa de C também igual a 2. Então, isso aqui vai ficar 4, 2 vezes 2, 4, 6 vezes 2, 12. Sobre 1 mais 2 vai dar 5. 4 mais 4, 8. 8 mais 12, 20. Sobre 5, 4. Esse é o centro de massa do X. O do Y, Y do A, 2. Massa do A, 1. Y do B, 1. Massa do B, 2. Y do C, 3. Massa do C, 2. Então, repare que vai dar metade em cima, né? Porque eu estou multiplicando por um número que é metade. Então, aqui com certeza vai dar metade. Então, isso aqui é 10 sobre 5, que é igual a 2. Então, x do centro de massa, y do centro de massa é 4, 2. Resposta, letra C. Vamos agora à questão número 79.
A figura a seguir representa dois condutores longos retilíneos de diâmetros desprezíveis que estão no vácuo e percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade em sentidos contrários, adotando o sentido convencional da corrente elétrica. Partículas alfa, compostas por 2 prótons e 2 nêutrons, são arremessadas com velocidade não nula, em trajetória inicialmente retilínea e equidistante coplanar dos condutores. Nessas condições, qual é a força magnética que atua logo após elas saírem da fonte? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ter que descobrir é para onde está o campo magnético criado por cada um desses fios que está aqui, bem aqui na região onde a partícula alfa está. Pessoal, a partícula alfa é positiva, porque tem 2 prótons e 2 nêutrons, não tem elétrons. E aí, vamos lá. Essa primeira corrente está aqui para baixo. Pela regra da mão direita, o campo magnético vai estar saindo aqui. Ele chamou de 1, vou chamar aqui de B1. A outra corrente vai estar para cima, só que está do outro lado, tá? Então, o campo magnético aqui à esquerda também vai estar para cá. Ou seja, o campo resultante está para fora do quadro. Se o campo está para fora do quadro e a carga está se movendo com velocidade para cima, pela regra da mão direita, você lembra como é que é a outra regra da mão direita, da força? Você aponta a sua mão direita, né? No sentido aponta o seu polegar, desculpa, no sentido da velocidade. Então, está aqui sua mão. Você aponta o seu polegar no sentido da velocidade e aponta a ponta dos seus dedos na direção do campo magnético. E aí você vai ver que a palma da sua mão vai estar apontando para a direita. Essa é a direção da força magnética. E aí, se essa é a direção da força magnética, acabou, né? Resposta, letra B. A partícula vai estar indo em direção ao condutor 2. Vamos agora à questão número 80. O circuito a seguir é composto por uma fonte de tensão ideal e um resistor ôhmico de 5 kΩ e um resistor variável. No circuito apresentado, resistor variável, o valor da resistência entre o cursor, que é o C, e o B, é 1/3 do valor da resistência entre o cursor e o ponto A. E a resistência total vale 10. Um estudante pensou em medir a diferença de potencial entre os pontos 1 e 2 do circuito, porém, ao medir, ao invés de utilizar um voltímetro, equivocadamente utilizou um amperímetro. Assinale a alternativa que representa o valor indicado pelo amperímetro. Galera, seguinte, isso tem caído direto na IAR, tá? Você colocar um voltímetro ou um amperímetro no lugar do voltímetro. Vamos lembrar que o amperímetro ideal, ele não tem resistência. Isso significa que ele vai funcionar como se fosse um fio condutor, né, sem nenhuma resistência, a corrente vai passar por lá, sem sofrer nenhuma dificuldade a sua passagem. Agora, o nosso segundo problema nessa questão é exatamente achar essa resistência aqui, ó. Vou fazer de azul para a gente diferenciar. Entre o A e o B, teria uma resistência de 10 kΩ. Só que como você conectou no ponto C, de maneira que entre o B e o C é 1/3 da resistência entre o A e o C. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, R1 e aqui eu tenho R2, é como se fossem 2 resistores, um aqui e um aqui. A soma desses resistores tem que dar 10, que é o resistor original. Isso não pode mudar. Só que o cursor faz com que o R2 seja 1/3 do R1. Tá bom? Então, ó, R1 mais R1 sobre 3. O que eu fiz aqui, pessoal? Substituir, tá? O R2 é 1/3 do R1. Isso é igual a 10. Então, ó, 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Então, isso vai dar 4/3 de R1. Passa o 3 para lá multiplicando e o 4 dividindo.
30 sobre 4, 7,5 kΩ. Então, esse é o valor do R1. E por que a gente achou o R1 e não o outro R, né? Porque, ó, deixa eu destacar aqui para você visualizar. Ó, vou tirar esse cara daqui. Porque o que ficou conectado, de fato, foi só o R1. Porque, ó, ele vem aqui e ele liga o fio aqui, assim. Então, acaba que o resistor R2, ele fica em curto-circuito. A corrente, ela vem aqui, aqui, e depois ela faz isso daqui. Ela não vai atravessar o resistor, não o 2. Então, nós temos apenas o R1 com o resistor de 5 associado em série. A nossa REC, então, vai ficar 5 mais 7,5, que é 12,5 kΩ. Então, a corrente, que é o que o amperímetro vai marcar, né? Porque ele vai receber essa corrente daqui. Ó, primeira lei, U sobre REC. 25 sobre 12,5. Quilo é 10 ao cubo, vou deixar aqui mesmo. 25 por 12,5 é exatamente metade, pessoal. Então, isso é 2. E esse 10 ao cubo sobe 10 a menos 3. Só que você já viu que 10 a menos 3 é o prefixo mili. Então, 2 miliampere. Resposta, letra A. Vamos agora à questão número 81, que fala o seguinte. As janelas dos aviões comerciais a jato são compostas de 3 placas feitas de um material transparente. Em condições normais, a placa externa está em contato com a atmosfera externa ao avião e, ao mesmo tempo, com a atmosfera interna, por meio de um furo na placa intermediária. A terceira placa, mais próxima do passageiro, apenas protege a intermediária de riscos produzidos durante a limpeza do avião e não interfere na pressão da atmosfera interna sobre a placa intermediária externa. Considerando que a área da placa externa é 800 cm², e as pressões da atmosfera externa e interna são iguais a 20 e 80 kPa, e as pressões sobre as placas são homogêneas, qual é a força resultante sobre qual a placa externa está submetida? Então, pessoal, só para a gente visualizar, imagine que aqui esteja a placa, aí nós temos a parte interna do avião e a parte externa. A parte externa faz uma pressão, né, de 20, né, desculpa, o externo é maior, né, o avião está voando, então 20 kPa, e a parte interna faz uma pressão aqui, ó, bem maior, de 80 kPa. Então, nós vamos ter uma pressão resultante que vai ser a diferença entre a pressão interna e a pressão externa. 80 menos 20, que vai dar 60 kPa. Agora, o que a gente vai usar é que força é pressão, né, pressão resultante, vezes a área. Então, vamos lá. Pressão 60 kPa, né, quilo 10 ao cubo, vezes a área 800 centímetros quadrados. Tá? Então, estou passando aqui para metro quadrado para poder achar a força em Newton, que é o SI. Então, isso vai ficar... pessoal, 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4. Então, ó, 3 zeros, 4 zeros, cortou aqui. O que sobrou? 6 vezes 8, 48, com 2 zeros. Newtons. Resposta na letra B de bola. Vamos agora à questão número 82, que fala o seguinte. Uma fonte de luz visível e monocromática imersa em um fluido homogêneo pode emitir 2 raios de luz por 2 caminhos distintos. Num dos caminhos, a luz parte do ponto A e percorre uma trajetória retilínea até o ponto C. No segundo caminho, a luz é emitida do A, refletida em B por um espelho, e atinge C.
Conforme a figura a seguir, a distância de A até N vale 16 km. Admita que a fonte é acionada e os raios começam a se mover ao mesmo tempo. Percorrem as trajetórias descritas, com a diferença de tempo entre os dois caminhos. Pessoal, então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui está o primeiro caminho e aqui vai estar o segundo, né? A normal é perpendicular a esse trajeto e o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Então, se esse pedaço vale 16, né? Por simetria, já que esses ângulos são iguais, esses ângulos são iguais, esses triângulos são iguais, aqui também é 16 km. Então, o primeiro trajeto eu vou chamar de T1, eu vou usar aqui a ΔS sobre V, tá? Velocidade, MRU, equação da MRU. E o ΔS é 2 vezes 16 km, passando aqui para metro, dividido pela velocidade que ele deu aí no enunciado. Corta aqui, esse 8 vai para cima, menos 8. Então, fica 16 vezes 10 a menos 5 segundos. T2 agora, quem é o T2? É essa distância aqui, né, percorrida. Então, a gente tem que achar quanto vale esse D. Na verdade, é 2D a distância percorrida. Então, eu vou usar nesse triângulo seno de 30, cateto oposto sobre hipotenusa. Só que o seno de 30 é meio. Então, pessoal, só multiplicar aqui cruzado, D igual a 32 km. Então, o tempo 2 vai ser 2D sobre V. 2 vezes 32 km dividido por V. Corta aqui, vai sobrar 32 vezes 10 a menos 5 segundos. Como ele quer a diferença de tempo, é só você subtrair. Aí eu botar o 10 a menos 5 em evidência. Vai sobrar 32, vai sobrar 16. Que vai dar 16 vezes 10 a menos 5. Resposta na letra C. Vamos agora à questão 83, que fala o seguinte. Os microscópios de força atômica funcionam com base na repulsão entre os núcleos e uma haste muito fina carregada, chamada ponta de prova. Uma dessas pontas é colocada verticalmente sobre uma amostra plana fixada, a ponta varre a amostra horizontalmente. Aí ele quer saber qual dos gráficos que melhor representa, né, a força em função da distância. Pessoal, então a ideia é a seguinte, olha só. Aqui está a haste. E aqui, na base, está o eixo X. Então, repara, se eu for chegando com o objeto mais perto da barra, vou botar a barra aqui, que ela está no 0, 0, né? Que ele fala aqui que é o eixo Y, então aqui é o ponto 0. Se eu chegar com esse negócio carregado, vamos supor positivamente, cada vez mais perto da barra, a força vai aumentar. Ou seja, a força aumenta e se eu ficar distante, a força diminui. Mas tanto faz o lado, né? Porque a força vai aumentar e vai diminuir do mesmo jeito. Você lembrar disso, lei de Coulomb. K, Qzão, Qzinho, dividido pela distância ao quadrado. Quanto menor a distância, ou seja, mais perto da barra, maior é a força. Como é d ao quadrado, não faz diferença se é positivo ou negativo, né? Se está à direita ou à esquerda. Por isso que a resposta está na letra A. Vamos agora à questão número 84, que fala o seguinte. A figura a seguir representa um tubo feito de vidro, um anel metálico feito de ouro e um ímã cilíndrico. O ímã, ao atravessar verticalmente todo o tubo com o polo norte voltado para baixo, provoca uma corrente induzida no anel. Na figura são indicados os sentidos, horário e anti-horário, e ele quer saber para onde é a corrente induzida. Galera, questão de lei de Lenz, que é muito comum na prova da EA. Você tem que saber isso daqui, tá? Então, ó, sul, norte. E esse cara está descendo. Vamos lá, o que vai acontecer? Conforme ele vai se aproximando do anel, se ele está se aproximando, o que a lei de Lenz diz para a gente? Que vai surgir uma força de repulsão, né? Sempre que eu aproximo, a natureza tenta fazer o contrário, repulsão. Quem repele o polo norte?
é outro norte. Então aqui embaixo é sul. Isso significa que esse campo magnético induzido está para cá. Regra da mão direita. Aponta o seu polegar no sentido da corrente e fecha os seus dedos na direção do campo magnético. E aí você vai ver que, de acordo com o meu desenho que está lindo e maravilhoso, que é assim, né? Aqui no caso, para cima. Tá? Então, aqui, ó. Aí você agarra o fio, né? Você vai ver que seus dedos vão estar apontando para cima agora. Então, a corrente está nesse sentido aqui. Que a corrente definiu como sentido anti-horário. Agora, vamos lá. Quando ele ultrapassar o anel. Quando ele ultrapassar o anel, ele vai estar se afastando, certo? Só que vai estar afastando o sul. Então, se está afastamento, a natureza vai tentar atrair. Sempre o contrário, tá? Quem atrai o sul é o norte. Então, agora é norte em cima e sul embaixo. Galera, você consegue ver que é exatamente o contrário? Se é o contrário, é porque a corrente agora tem que estar nesse sentido. Então, quando ele entra, né, quando ele está se aproximando, está no sentido anti-horário. Quando ele estiver se afastando, vai estar no sentido horário. Resposta, letra D. Então, de novo, lei de Lenz, você tem que saber para a prova da IAR. Você não tem outra opção. Isso cai quase todo ano, tá bom? E é teórico, tá? Então não tem conta para fazer, você não pode reclamar da conta. Agora vamos à questão 85, que fala o seguinte. Um eletroímã constituído de um fio condutor ideal enrolado num cilindro de baixa histerese. Ou seja, a gente vai desconsiderar o efeito de autoindutância, né, que ele vai causar aqui no sistema, ligado a uma fonte de limitação ideal, sendo que o valor da corrente elétrica é limitada por um resistor R. Com base no enunciado, assinale a alternativa que indica a posição correta em que ficará a agulha magnética se for colocada, né, a posição que estiver indicada na figura. Então, pessoal, o que a gente vai ter que fazer é descobrir, primeiro, para onde está a corrente e, segundo, né, a regra da mão direita para que a gente possa achar o valor do campo magnético, o sentido, no caso, do campo magnético. Então, eu vou desenhar só um pedaço do fio, que é só o que importa, que é esse cara daqui. Tá? Por quê? Só esse cara daqui importa? Porque eu já sei nele para onde vai estar a corrente. Tá? O circuito aqui, ó, vai estar aqui, aí ele vem aqui atrás, né, faz a volta. Pessoal, a corrente, ela atravessa meio que o resistor assim, né, a bateria. Então ela vai lá atrás, faz a volta e desce. Aqui está a corrente elétrica. Pela regra da mão direita, ó, polegar no sentido da corrente, aí você agarra o fio. E aí quando você faz isso, o campo magnético, vamos rodar aqui, ó, tá aqui, ó, certo? Então meus dedos estão apontando para qual lado? Direito. E a gente sabe que a bússola, ela segue exatamente a orientação do campo magnético. Então a bússola tem que estar apontando o norte, né? O norte é a parte colorida, tá? Geralmente esse pedaço assim que a gente pinta. E a outra parte, que a gente não pinta, é o sul. Então a bússola vai estar assim. Resposta, letra B. Vamos agora à questão número 86, que fala o seguinte. Uma aerovia é definida como um conjunto de trajetórias utilizadas por aviões. Em viagens internacionais, é usual o avião utilizar trajetórias circulares durante o deslocamento no voo de cruzeiro. Mais precisamente, essas trajetórias são setores circulares com um raio partindo do centro da Terra. Se em uma dessas viagens o avião inicia o voo de cruzeiro numa posição angular de 20 graus e termina numa posição angular de 50 graus, as duas são em relação à mesma origem.
qual foi o deslocamento linear realizado pelo avião. Então, pessoal, é o seguinte, ó, aqui está o raio da Terra, aqui está a Terra, 6.400 km de raio. Eu vou desenhar exagerado, mas aqui está a altitude de cruzeiro. E aí, ó, vamos desenhar aqui um eixo para a gente se orientar. Eixo X e eixo Y. Aí o avião começa a 20 graus e termina a 50 graus. Então esse é o deslocamento dele. Agora, a gente vai encontrar o ΔS. Pessoal, o ΔS é definido como raio vezes o ângulo. Só que esse ângulo tem que estar em radianos. Se a gente fizer em graus, a gente pode fazer a regra de 3. Por quê? 2πr é proporcional a 360 graus. O ΔS é proporcional ao Δθ. E o Δθ é 30, né? Porque ele começa em 20 graus e vai até 50. Legal? Então, ó, faz aí a regra de 3. Só vou simplificar aqui antes, ó. Dá 12. Então fica 12 ΔS é igual a 2πr. Só que o R, pessoal, não é o raio da Terra, tá? É o raio da Terra mais a alturazinha H. Então é 6.414 quilômetros. Então ΔS, ó, vou simplificar. E o π ele pediu considerar 3, né? Ah, não, ele quer em π quilômetros, beleza. Então é R sobre 6 π quilômetros. Legal? Só que o R, ele vale 6414. E aí se você divide por 6, é exato. Isso dá 1069 π quilômetros. Como ele quer em π quilômetros, a resposta é só esse pedaço daqui, que está na letra B de bola. Vamos agora à questão número 87. Um controlador de voo e uma torre entra em contato com o piloto de um avião que está sobrevoando a região em grande altitude. Esse contato é feito por sinais de onda de rádio que irão atravessar a camada atmosférica em várias variações de pressão e composição do ar. Pessoal, se varia a pressão e a composição, é como se fossem meios diferentes, tá? Mesmo que fosse o mesmo material, se mudou a pressão, mudou a densidade, mudou a temperatura, alguma característica física, a gente pode considerar meios diferentes. Então vai haver o fenômeno da refração. A refração ela é caracterizada pela mudança da velocidade da onda. E essa mudança da velocidade também muda o comprimento de onda, mas a frequência permanece constante. Tá? Na refração não há inversão de fase, ou seja, a fase mantém a mesma, vou botar assim, mesma fase. Não modifica o período, né, porque não modifica a frequência, e só modifica o comprimento de onda. Por isso que a resposta está na letra D. Vamos agora à questão número 88, que fala o seguinte. Um avião comercial, no procedimento final, atinge um ângulo chamado de glide slope, no qual o avião começa a descer com uma velocidade constante sob a ação unicamente de 3 forças: peso, arrasto e sustentação, conforme apresentado na figura. Das alternativas abaixo, assinale aquela que está corretamente descrita em relação à condição de equilíbrio dinâmico. Pessoal, se a velocidade é constante, significa que a força resultante é igual a zero, tá? E aí, ele marcou para a gente aí dois eixos, o x e y, inclinados, que são como se fossem ao longo de um plano inclinado. E aí nós temos o peso para baixo, chamou de W, weight, tá? Aqui é θ. Aí ele marcou o ângulo D aqui também com o ângulo θ. E ele marcou o L, adivinha? Também com θ. Então o que a gente vai fazer pelas respostas é projetar. Então vamos começar com o eixo X. No eixo X eu tenho o D para a direita
o L para a esquerda e o W para a esquerda. Então fica WX mais LX igual a DX. Vamos lá, quem é o WX? É o L, é o W sem o θ. Lembra do macete, né? Colado e separado. O LX também é sem o θ. Só que o D é com o θ. Então isso aqui acontece no eixo X. Tem essa resposta? É a letra D. Olha que sorte. Só que, pessoal, se não fosse essa resposta, vamos fazer o Y rapidinho, não custa nada, né? Ó, tem o DY aqui para cima. E tem o LY para cima também. E o WY está para baixo. Ou seja, WY é igual a LY mais DY. Então ficaria W cosseno de θ é igual a L cosseno de θ mais D seno de θ. Repare que essa resposta não tem. Vamos agora à questão número 89, que fala o seguinte. Assinale a alternativa que indica corretamente a razão entre o empuxo e o volume deslocado para um objeto que afunda na água. Aí densidade igual a 1 e considere o módulo da aceleração da gravidade G igual a 10. Galera, vamos lá. Empuxo, ele é exatamente o peso do líquido deslocado. Só que o que é peso? O peso é a densidade do líquido vezes o volume deslocado vezes G. Como ele pediu a razão entre o empuxo e o volume deslocado, isso é a densidade do líquido vezes G. Só que vamos lá, quem é a densidade do líquido? 1 grama por centímetro cúbico. Então estou passando aqui para quilograma por metro cúbico vezes o G, que é 10. Então isso dá 10 a quarta Newton por metro cúbico. Como é que eu sei que está em Newton por metro cúbico? Porque está no SI. Então não tem outra opção. O empuxo é uma força, é dado em Newton. O volume é dado em metro cúbico. Resposta D de dado. Vamos agora à questão 90. Atualmente, a pressão atmosférica interna de aviões comerciais durante o voo é de 80 kPa. Nessa pressão, a água utilizada de chás e cafés entra em ebulição a 76 graus Celsius. Assim, essas bebidas passam ao passageiro a impressão de estarem mornas. No entanto, existe o desenvolvimento de materiais a serem utilizados na construção que permitam aumentar a pressão interna para 100 kPa, que é a pressão atmosférica a nível do mar. Tá? Nesse novo valor, a temperatura entra em ebulição a 100 graus. O aumento de energia necessário para fazer 200 ml de água entrar em ebulição nessa nova situação é... Bom, pessoal, como ele quer o aumento, então eu vou partir de 76 graus Celsius até 100. E ele quer em calorias, então eu vou usar o padrão mc∆T. Só que são lá 200 ml de água, que é a mesma coisa que 200 gramas, porque a densidade da água é igual a 1. O calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius, e a variação de temperatura vai de 76 para 100. Então, final menos inicial. Isso vai dar 24 graus Celsius. Então, 24 vezes 2 é 48, com 2 zeros, 4.800 calorias. Resposta B de bola. Vamos agora à questão 91. Ele quer saber qual é a intensidade de uma onda a partir da potência distribuída. Pessoal, isso é definição, tá? Intensidade é potência sobre área. Que área é essa? Se a fonte está aqui, ó, ela emite energia como se fosse propagando aqui ao longo de uma esfera, tá vendo?
E aí, se essa esfera tiver raio R, você sabe calcular a área de uma esfera? É 4πr ao quadrado. Não confunde com 4/3, tá? O 4/3 de πr é o cubo, é o volume. Então essa é a intensidade da onda. Resposta, letra C. Vamos agora à questão 92, que fala o seguinte. Uma mola ideal está presa, apoiada sobre um plano inclinado. O bloco de massa 5 é preso à extremidade da mola, sofre uma distensão de 20. Considerando G igual a 10 e desprezando qualquer força de atrito, qual o valor da constante elástica da mola? Pessoal, a gente sabe que quando o objeto está aqui no plano inclinado, a gente pode decompor aqui a sua força em Px e Py. Onde o Px é P seno de θ e o Py é P cosseno de θ. Lembrando quem é o θ? É o ângulo aqui ó, com a horizontal. Ah, professor, ele disse que é 30 graus. Tudo bem, daqui a pouco a gente usa. Aí que eu tenho uma normal e eu tenho uma fátia aqui para cima. Fátia não, desculpa. Uma força elástica. Não tem fátia, ele fala no problema. Então, se está em equilíbrio, essas duas têm que ser iguais e essas duas têm que ser iguais. Como a vertical eu não estou me importando, eu só vou igualar a fel com o Px. Só que a fel é Kx e o Px é P seno θ. O K é o que eu quero descobrir. O x é 20 centímetros, 0,2 metros. O peso é mg. E o seno de 30 é igual a meio. Então, multiplica por 10 dos dois lados. Vou sumir com essa vírgula, tá? Aí vai ficar, ó, simplifica, vai dar 5. Simplifica, vai dar 5. 5 vezes 5 vezes 5, 125 newton por metro. Eis aqui a nossa resposta na letra C. Vamos agora à questão número 93, que fala o seguinte. Num pêndulo cônico, uma pequena esfera de massa 2 kg está suspensa por um fio ideal de massa desprezível com 4 metros de comprimento. Sabendo que a esfera descreve o movimento circular uniforme, qual o valor da velocidade angular? Galera, isso aqui é um pêndulo cônico, tá? E a gente vai resolver como a gente resolveu todos os problemas de dinâmica curvilínea. Nós vamos marcar as forças. Então, vou pegar a posição que ele colocou aí. Aí está aqui a bolinha. E são duas forças atuando, certo? É o peso, que vai estar para baixo, e a tração, que vai estar na direção da corda. Só isso, tá? Não tem mais nenhuma outra força atuando, não. Aí, uma parte da tração vai estar aqui embaixo, chamar de Tx, e a outra parte vai estar aqui em cima. Pessoal, a parte que está aqui para cima se anula com peso. E o Tx é quem faz o papel de força centrípeta. E, como a gente falou, né, o Ty é igual ao peso. Então, o que a gente pode escrever? Vamos lá. Esse aqui é o ângulo θ, que é 60 graus, que aparece aqui de novo porque eles são alternos internos. Então, o Ty está colado no ângulo de 60. E o Tx está separado do ângulo de 60. Só que a força centrípeta tem duas formas de calcular. mv² sobre r e m⍵² vezes r, onde r é esse cara daqui. Pessoal, como isso daqui é 60 graus, aqui é 90, aqui é 4, então, ó, cateto oposto sobre hipotenusa. O que é isso? É o seno de 60 graus. Só quanto é o seno de 60? Raiz de 3, né? Sobre 2. Simplifiquei. Então, R vai dar 2 raiz de 3. Só passar multiplicando. Então, ó, m⍵² vezes R. Eu quero o ômega, né? Isso tem que ser igual ao T
vezes seno de 60. Agora o que eu vou fazer é dividir por esse cara aqui de baixo. Que vai ficar assim, ó, dividido por peso, que é mg, e aqui, ó, dividido por t vezes cosseno de 60. Aí, ó, a massa não importa mais, tá? E o t corta também. Olha que bonito. Então, o que sobrou? Ômega ao quadrado vezes r, que é 2 raiz de 3, sobre o g, que é 10. É igual a seno sobre cosseno. Isso é tangente de 60. Só que a tangente de 60 é raiz de 3. Cortou. Então, aqui, ó, 10 sobre 2 vai dar 5. Passo 5 para o outro lado multiplicando. Ômega, raiz de 5 radianos por segundo. E a gente tem como resposta letra C. Vamos agora à questão número 94. No gráfico da figura a seguir, tem-se a intensidade da força F em newtons e o tempo em segundos. Nesse gráfico, a força, que é resultante, tem direção constante. Sabendo que no instante zero o corpo está em repouso, determine o valor do impulso entre 0 e 4 segundos. Galera, o impulso independe se o corpo está em repouso no início, tá? Porque o impulso é a força vezes o tempo. Ele deu o gráfico da força vezes o tempo. Só que essa fórmula só vale se a força é constante. Quando a força é variável, o que a gente vai usar? A área do gráfico, F por T. Tá? Aí eu vou só desenhar o gráfico aqui rapidinho. E aí o que a gente vai fazer é calcular essa área. Bom, essa área você pode separar de várias maneiras, tá? Você pode fazer aqui, ó, um triângulo, um retângulo e outro triângulo. Mas você também pode fazer um trapézio e outro trapézio aqui. Tá? Tanto faz, você escolhe. Vou fazer esses dois que eu acho que é mais rápido. São só duas áreas para calcular. Então, aqui em área 1, trapézio, base maior, que é 10, mais base menor, sobre 2, vezes a altura, que é 2. É daqui até aqui a altura. E a área 2, mesma ideia, né? Base maior, quer dizer, base maior aqui, ó, 4, mais base menor, que é 2, sobre 2, vezes a altura, que é 5. Um trapézio está em pé, o outro está deitado, tá? Então, isso aqui vai ficar, o 2 corta, 15 no segundo. E esse daqui vai ficar 6 sobre 2, vai dar 3, vezes 5, 15. Aí eu quero somar essas áreas. Então, fica 15 mais 15, aí 30. Aí você vai e marca a letra D e você errou. Por que você errou? Porque você não leu o enunciado direito. Que, na verdade, ele não quer até o instante 6. Ele só quer até o instante 4. Olha que maldade. Então, na verdade, essa área aqui está errada. Porque não é toda a área que ele quer. É só a área desse quadradinho que está aqui. Esse retângulo, né? Que é base vezes altura, que é 10. Tá? Então, muito cuidado com isso, galera. Então, na verdade, ó, é só isso daqui. Aí, agora sim, né? Eu vou somar o 10 com o 15, e aí vai dar 25 newton segundo. De fato, resposta na letra C. Vamos agora à questão 95, fala o seguinte. O diagrama mostra um gás realizando uma sequência de transformações. Ele quer saber as transformações na qual a energia interna aumenta. Então, ΔU positivo. Pessoal, o ΔU está relacionado com a temperatura. Então, se o ΔU é positivo, significa que a variação de temperatura também é positiva. Só que a gente sabe que PV sobre T é constante. Então, para aumentar a temperatura, eu tenho que aumentar o produto PV. Tá? Então, olha para cada uma das transformações que ele colocou aí.
Vamos começar com AB. O que está acontecendo na transformação AB? O volume está aumentando. Opa, se o volume aumentou, significa... A pressão é constante, tá? Transformação isobárica. Se o volume aumentou, a temperatura aumentou. Então aqui o ΔU é positivo. Na transformação BC, a pressão diminuiu. Opa, pressão diminuiu, a temperatura vai diminuir também. No CD, a mesma coisa, né? Só que aí pela redução do volume. Aí se o volume diminuiu, a temperatura também diminuiu. Então ΔU é negativo. E em DA, você está aumentando a pressão. Aumentou a pressão, aumentou a temperatura. ΔU positivo. Então as transformações são AB e DA. Resposta, letra C. Para a gente fechar nossa última questão, um objeto de dimensões desprezíveis parte do repouso e realiza um MRUV, durante o qual faz um deslocamento ΔX em um intervalo de tempo T1. O mesmo objeto, partindo do repouso, realizando um MRUV com o dobro da aceleração, completará o mesmo deslocamento em quanto tempo? Então, pessoal, vamos lembrar aqui, ó, ΔS, V0T, mais AT ao quadrado sobre 2. Se ele parte do repouso, isso aqui é zero. Então, na primeira situação, ele anda um ΔX num tempo T1. Ele quer saber agora, realizando MRUV com o dobro da aceleração, 2A. Eu vou chamar o tempo de T2, tá? E esse sobre 2 faz parte da fórmula. Tá bem? Então, ó, vou cortar o A sobre 2, A sobre 2. Eu vou passar o 2 aqui para baixo, dividindo. Então, isso vai ficar T2 ao quadrado é igual a T1 ao quadrado sobre 2. Tira a raiz quadrada. Raiz de T1 ao quadrado é o próprio T1, né? Sobre raiz de 2. Aí você racionaliza, né? Então fica a raiz de 2 sobre 2, T1. Resposta, letra D de dado. E com isso a gente encerra a resolução da prova do CFS 2021/1, código 33. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @EdwardFísica.